Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo. O meu nome é Roberto e eu estou compartilhando com vocês agora a palavra de Deus. O intuito de eu estar fazendo esses vídeos, que eu vou fazer a partir de hoje, é justamente para aquelas pessoas que não têm ou tempo, não têm entendimento da palavra, venham poder estar ouvindo enquanto dirigem seus carros, enquanto fazem sua caminhada rotineira, seja uma caminhada no parque de manhã, seja o caminho do trabalho, não importa. Isso é para que fique mais acessível às pessoas a palavra de Deus. Eu vou fazer um pequeno resumo introdutório sobre o que significa a palavra de Deus. Quando eu fiz 30 anos, eu sempre tive entendimento que Deus existia, que a Bíblia era verídica, mas quando eu fiz 30 anos foi a idade onde eu pedi a Deus, me ajude a conseguir ler a Bíblia pelo menos uma vez antes de eu morrer. Porque a gente vive uma vida aqui de uns mais, outros menos, mas normalmente alguns anos, e a gente se aplica a tudo, menos a ler a Bíblia. E eu quero que você entenda que se você tem uma fé que Deus existe, você crê nisso, e que você já pediu a Ele coisas e Ele já te atendeu, e que você acredita também na Bíblia, no Deus da Bíblia, é muito importante você separar uma época da sua vida, nem que seja fracionada, para que você venha ter esse contato com a palavra inteira. Resultado, consciência do pecado. Né? Todos nós precisamos ter a consciência do pecado. Uma das coisas que eu disse a Deus no dia que antes de eu começar a ler a Bíblia foi: eu preciso saber o meu pecado, o motivo pelo qual estou condenado. Até então, eu ir na igreja, ouvir pregações, não tinha me trazido com tanta clareza quanto após ler a Bíblia. Tá bom? Então, eu quero que vocês gravem isso. A importância de ler a palavra significa você saber quem é Deus, como Ele deseja que a gente se comporte e como ter consciência do pecado que cometemos outrora. Tá bom? Isso é uma pequena introdução e eu vou começar a leitura agora. Tá bom? Esse vídeo de introdução só vai ser para Gênesis 1. Os outros, eu vou ler a Bíblia toda em vídeos. Cada capítulo vai ser um vídeo. E o que acontece? Essa introdução é só do primeiro vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês e leiam a Bíblia toda. Ou acompanhem também aqui pelo canal, tá bom? Desde já também é importante pedir isso, né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e explica isso para eles. Ó, para você que não tem tempo de ler a Bíblia, vive na correria, tem dificuldade para ler, tem pessoa que não gosta de ler, você vai e explica para essas pessoas, ouvir aqui no canal, vai ajudar bastante você ter um contato com Deus. Eu também vou procurar ler de uma forma o mais dinâmica possível, para que você venha entender. Então eu vou respeitar a pontuação e tudo mais. Não vou explicar, o próprio Deus vai explicar durante a leitura e vai falar com você. Tá bom? Deus abençoe. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares.
e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Que Deus abençoe vocês, um excelente dia, e se preparem para o capítulo 2. Grande abraço.